Pessoal, estamos a abrir a nossa 7ª aula, nosso 7º encontro, 3º módulo. Aula anterior, fiz uma sensibilização dos benefícios da psicanálise. Elenquei diversas razões que justificam a nossa presença, o nosso compromisso, o nosso estudo, nossa dedicação ao universo da psicanálise. Com certeza, estamos bem motivados para a nossa caminhada, sempre todos juntos. Vamos caminhar juntos. Nesse segundo momento, nessa 7ª aula, como havia combinado com vocês, faremos não uma explicação dos benefícios. Vamos refletir pausadamente esses benefícios numa perspectiva meditativa, saboreando cada palavra, saboreando cada pensamento. Por isso, não me conduzirei às explicações. Esse universo dos benefícios nós carregamos conosco. Nós estamos aculturados, psicanaliticamente falando, nesse universo fantástico da psicanálise. Um pensamento que pode nos acompanhar, como diziam os antigos, um pensamento que possamos carregar em nossa algibeira. Algibeira? Os mais antigos se lembrarão, os jovens não fazem nem ideia. Algibeira, aquele pequeno bolso que se encontra nas calças sociais que os alfaiates faziam em tempos de antanho. Pensamento que possa nos conduzir. Depois transformo em anexo a reflexão para que vocês possam pausadamente saboreá-la. Diz o seguinte: maturidade não significa o quanto de tempo temos vivido. Maturidade significa o quanto temos aprendido. 10. Fantástico. Maturidade não se mede pelo tempo que se viveu. Maturidade se mede pelo tempo em que se aprendeu. Aprendizagem. Falávamos aula passada. Nós que estamos a cursar o curso em psicanálise, nós que temos o propósito de aprender e apreender nos dois sentidos. Psicanálise, nós nos deixamos aprender, nós nos deixamos educar, abaixando a nossa guarda, abaixando os nossos preconceitos, relativizando um pouco nossa antropovisão, relativizando um pouco das nossas crenças. Dizia que uma condição necessária, no latim clássico, uma condição sine qua non, uma condição necessária para o exercício da psicanálise é que nós entendamos o nosso papel de instrumentos. Não somos juízes, não somos líderes religiosos, não somos árbitros. Portanto, nesse espaço, na prática da psicanálise, não é uma prática de julgar o certo, o errado.
não é uma prática de exercício de códigos morais, códigos religiosos. A experiência psicanalítica, a experiência da psicanálise é uma experiência que conduz ao autoconhecimento. Quem sou eu dentro dos limites falsos e dos limites verdadeiros que eu me permito a mim mesmo. Então, vamos para o nosso salmo psicanalítico, dos benefícios da psicanálise. Farei uma leitura pausada, dentro dos compassos da nossa compreensão. Sempre que se voltarem à 7ª aula, vocês se lembrarão que se trata de uma leitura reflexiva, meditativa. Trata-se de procurar um clima de introspecção, olhar para dentro de nós mesmos e considerar os pensamentos que forem apresentados. Vamos lá? Pessoal, vamos então ao nosso texto. Os quadros de pintura, nós buscamos traços futurísticos para essas pinturas. O que está identificado nesse primeiro slide em vermelho é a explicação do quadro. A pintura apresenta formas e cores abstratas que simbolizam a exploração do inconsciente, como elementos que sugerem a ideia de desvendar e compreender os aspectos mais profundos da psique. Levantei 8 itens para a nossa meditação psicanalítica. Vamos a eles. Autoconhecimento. A psicanálise permite uma exploração profunda do inconsciente, ajudando na identificação de padrões de comportamento que muitas vezes são automáticos e inconscientes. Ao trazer à tona esses padrões, o indivíduo ganha a oportunidade de compreendê-los e modificá-los, se necessário, levando a uma vida mais consciente e autêntica. Fundamentos da exploração do inconsciente. A psicanálise é baseada na ideia de que grande parte de nosso comportamento e pensamentos são influenciados pelo inconsciente. Explorar o inconsciente permite descobrir desejos, medos e memórias reprimidas que moldam nossas ações diárias. Identificação de padrões de comportamento. Através da análise de sonhos, lapsos e resistências, os indivíduos começam a reconhecer padrões recorrentes em suas vidas. Isso pode incluir a tendência a se envolver em relacionamentos problemáticos, reações emocionais desproporcionais ou autossabotagem. Processo terapêutico. O terapeuta guia o paciente através de um processo de reflexão e introspecção. Essa jornada de autoconhecimento não é rápida, exigindo paciência e comprometimento para explorar profundamente as camadas da psique. Insights e revelações. Ao longo da terapia, surgem insights que levam a uma compreensão mais profunda do self. Esses momentos de revelação
podem ser emocionalmente intensos, mas são essenciais para o crescimento pessoal. Aplicação prática. Este autoconhecimento adquirido não é apenas teórico, ele se traduz em mudanças práticas na vida cotidiana, como escolhas mais conscientes e relações interpessoais mais saudáveis. Saúde mental. Esta abordagem é eficaz na resolução de conflitos internos, contribuindo significativamente para a redução de sintomas psicológicos como ansiedade, depressão e estresse. Ao entender as raízes de suas questões emocionais, o paciente pode trabalhar para resolvê-las de maneira mais eficaz. A obra é caracterizada por elementos abstratos e expressivos que simbolizam a jornada em direção ao bem-estar mental. Entendendo conflitos internos, a psicanálise ajuda a desvendar as origens de conflitos internos, muitas vezes enraizados em experiências passadas. Esse entendimento é crucial para começar a curar feridas emocionais antigas. Tratamento de sintomas psicológicos. Ao abordar as causas subjacentes de condições como depressão e ansiedade, a psicanálise oferece um caminho para alívio duradouro de sintomas, em vez apenas de tratamento temporário. Relação terapêutica. O vínculo entre terapeuta e paciente é central na psicanálise. Um ambiente seguro e confidencial é essencial para que o paciente se sinta à vontade para explorar aspectos vulneráveis de si mesmo. Estratégias de enfrentamento. Além da compreensão emocional, a terapia proporciona estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios psicológicos, ajudando a evitar padrões de comportamento negativos no futuro. Benefícios a longo prazo. Os benefícios da psicanálise na saúde mental são duradouros. Ao resolver questões profundas, o paciente adquire ferramentas para manter o bem-estar mental ao longo da vida. Relacionamentos. A obra apresenta representações abstratas e simbólicas das conexões interpessoais, com cores e formas que sugerem comunicação, empatia e compreensão. Relacionamentos. A psicanálise ajuda a melhorar a comunicação e o relacionamento em diversos contextos, seja na dinâmica familiar ou de casal. Ao entender melhor seus próprios processos internos e os dos outros, cria-se um ambiente de maior empatia e compreensão. Relacionamentos familiares e de casal. A psicanálise pode ser particularmente eficaz na melhoria das relações familiares e conjugais, promovendo o entendimento mútuo e resolvendo conflitos antigos. Empatia e compreensão. Ao compreender as próprias emoções e inseguranças, torna-se mais fácil empatizar com as emoções
e inseguranças dos outros, fortalecendo os laços interpessoais. Desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. A longo prazo, a terapia ajuda na formação e manutenção de relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. A obra apresenta a evolução da maturidade emocional e fortalecimento do eu, com elementos que simbolizam a jornada de autodescoberta e transformação. Crescimento pessoal. Através da psicanálise, os indivíduos desenvolvem uma maior maturidade emocional e fortalecem o seu eu. Isso envolve a capacidade de lidar com emoções difíceis, entender melhor a si mesmo e aos outros, e a enfrentar a vida com mais resiliência e sabedoria. Maturidade emocional. A psicanálise promove um desenvolvimento emocional mais profundo, ajudando os indivíduos a entender e regular suas emoções de forma mais eficaz. Autoaceitação e autoestima. A compreensão de si mesmo leva à autoaceitação, o que é fundamental para a construção de uma autoestima saudável. Resiliência. Enfrentar e trabalhar questões emocionais difíceis aumenta a resiliência, capacitando o indivíduo a lidar melhor com adversidades futuras. Autenticidade. Ao entender e aceitar suas emoções e desejos, os indivíduos podem viver de forma mais autêntica e alinhada com seus verdadeiros valores. Fortalecimento do eu. Este processo fortalece o senso de identidade, permitindo decisões mais conscientes e assertivas na vida. A obra expressa a ideia de mudança significativa de perspectiva, conduzindo a uma catarse e liberação emocional, com elementos que simbolizam a libertação e a autenticidade. Transformação pessoal. Muitas vezes, a jornada psicanalítica leva a uma mudança de perspectiva significativa, resultando em catarse e liberação emocional. Essa transformação pode ser profundamente libertadora, permitindo que os indivíduos vivam de maneira mais autêntica e alinhada com seus verdadeiros desejos e valores. Mudança de perspectiva. A psicanálise frequentemente leva a uma nova maneira de ver a vida, nova maneira de ver a si mesmo e aos outros, promovendo uma mudança significativa na perspectiva pessoal. Experiência de catarse. O processo terapêutico pode ser catártico, permitindo a liberação de emoções reprimidas e trazendo alívio emocional. Libertação de padrões antigos. Ao entender e resolver questões passadas, os indivíduos são libertados de padrões antigos de pensamento e comportamento, vivendo com autenticidade. Essa transformação permite uma vida mais autêntica, alinhada com os verdadeiros desejos e aspirações do indivíduo. Impacto duradouro.
As mudanças realizadas durante a terapia têm um impacto duradouro, influenciando positivamente todos os aspectos da vida e do indivíduo. A obra simboliza os insights duradouros e os aprendizados obtidos, destacando o crescimento, a estabilidade e o legado emocional para gerações futuras. Benefícios a longo prazo. Os insights e aprendizados obtidos por meio da psicanálise frequentemente têm um efeito duradouro, prevenindo recaídas e contribuindo para um legado emocional saudável para gerações futuras. Prevenção de recaídas. Ao resolver questões profundas, a psicanálise ajuda a prevenir recaídas em padrões de comportamento e pensamentos negativos. Sustentabilidade emocional. Os insights e habilidades desenvolvidas proporcionam uma base sólida para sustentar o bem-estar emocional ao longo do tempo. Legado para gerações futuras. Ao trabalhar suas próprias questões, os indivíduos estão mais aptos a criar um ambiente familiar mais saudável, beneficiando as gerações futuras. Evolução contínua. A psicanálise não é apenas sobre resolver problemas, é também sobre crescimento e desenvolvimento contínuos. Contribuição para a saúde mental coletiva. Indivíduos emocionalmente saudáveis contribuem para uma sociedade mais equilibrada e empática. A obra destaca as ferramentas emocionais, psicológicas e práticas oferecidas pela psicanálise para a vida cotidiana, com elementos que simbolizam a tomada de decisão, o autoconhecimento e estratégias para enfrentar os desafios diários. Aspectos práticos. Além de seus benefícios emocionais e psicológicos, a psicanálise oferece ferramentas práticas para o cotidiano. Isso inclui melhores habilidades de tomada de decisão, maior compreensão de si mesmo em diversas situações e estratégias eficazes para lidar com os desafios diários. Ferramentas para o cotidiano. A psicanálise oferece estratégias práticas para lidar com os desafios diários, como estresse e tomada de decisão. Melhoria na tomada de decisões. Uma maior autoconsciência conduz a escolhas mais informadas e deliberadas. Aplicação no trabalho e nas relações. As habilidades aprendidas podem ser aplicadas em diversos contextos, desde o ambiente de trabalho até as relações pessoais. Manejo de estresse e ansiedade. A terapia oferece técnicas eficazes para gerenciar o estresse e a ansiedade no dia a dia. Adaptação a mudanças.
A capacidade de adaptar-se a mudanças e lidar com a incerteza é significativamente melhorada. A obra destaca o impacto significativo da psicanálise no pensamento contemporâneo, na educação, na arte e literatura, como elementos simbólicos que ilustram sua influência na criação de uma sociedade mais reflexiva e empática. Contribuição cultural social. A psicanálise tem um impacto significativo no pensamento contemporâneo, influenciando áreas como educação, arte e literatura. Seu papel na exploração da mente humana e na compreensão da dinâmica social é inestimável, contribuindo para uma sociedade mais reflexiva e empática. Impacto no pensamento contemporâneo. A psicanálise influencia diversas áreas como arte, literatura e filosofia, enriquecendo o pensamento e a cultura contemporânea. Psicanálise e educação. Os princípios psicanalíticos podem ser aplicados na educação, promovendo um melhor entendimento do desenvolvimento infantil e da aprendizagem. Finalmente, entendimento da dinâmica social. A psicanálise oferece insights valiosos sobre a dinâmica social e as relações humanas. Pessoal, fechando então o nosso encontro, a nossa aula de hoje, após esse texto reflexivo, meditativo, meu interesse é terminar em cima das nossas motivações, das razões ou das motivações que nos levaram ao interesse da profissão psicanalista, que nos leva, que nos explica nessa prioridade nossa em estudar e em aprender a fazer psicanálise. Primeira razão, melhor compreensão do inconsciente. Como dizia a vocês, é muito comum encontrar no dia a dia pessoas que dizem: João, não acredito que possa existir o inconsciente. Não acredito que o inconsciente possa influenciar no meu dia a dia. Não acredito que memórias, que desejos reprimidos, que desencontros afetivos moram no meu inconsciente. Não acredito que aquilo que se encontra no meu inconsciente tem impacto na minha vida. Nós somos psicanalistas, candidatos a psicanalistas, e temos interesse em conhecer esse território, em ocupar o território do inconsciente. O inconsciente tem influências no nosso dia a dia, tem influência na nossa estrutura psicológica. Por isso nós estamos a estudar o legado de Freud, os elementos da teoria psicanalítica freudiana. Esses elementos, ou essa teoria, nos ajudam a entender melhor esse território desconhecido do inconsciente. Primeira razão que nos pede seriedade, honestidade, profundidade, competência no exercício da nossa profissão, compreender o inconsciente. Segundo interesse, já apareceu anteriormente, interesse pela saúde mental.
Cada vez mais, no mundo conturbado, no mundo que nos pressiona em termos de tempo, espaço, cultura, crenças, sobrevivência, importante a nossa saúde mental e a saúde mental daqueles que nos procurarem. Saúde mental, a mente nos movimenta. Outro interesse, desenvolvimento pessoal. Aqueles que nos procuram porque estão interessados num desenvolvimento pessoal. Conhecer melhor o comportamento humano, conhecer melhor o próprio comportamento. Principalmente diante das fragilidades. E, de certo modo, diante das potencialidades. Desenvolvimento pessoal. Outra razão, carreira em terapia, profissão em terapia. Já dissemos das características de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicoterapeuta. Cura terapêutica, escuta terapêutica, fala terapêutica. Estamos aqui porque estamos interessados na carreira terapêutica. Interesse pela obra de Freud. Eu imagino que a coleção dos escritos de Freud, na faixa de 19, de 20, 30 volumes, este homem pesquisou, esse homem estudou, esse homem deixou um legado intelectual no campo da psicanálise. Muitos aqui estão interessados em conhecer melhor Freud. Em conhecendo melhor, nós quebramos muitos preconceitos. Psicanálise, busca de profissionalização. A psicanálise melhora nossas habilidades em comunicação. Quanto mais conhecemos em psicanálise, tanto mais nos tornamos comunicadores, facilitadores, mensageiros desse legado, desse conteúdo. Porque a profissionalização, curiosidade sobre sonhos, também, muitos aqui se encontram porque têm uma facilidade, têm um interesse em aprofundar, em interpretar, dominar técnicas para trabalhar sonhos, interpretação. Outra razão da profissão, trabalhar traumas. Quantas pessoas se apresentam com traumas, com desencontros afetivos, amorosos, educacionais, conjugais, traumas de infância, adolescência, vida adulta. Resolver traumas passados, traumas conhecidos, traumas desconhecidos, traumas alojados no inconsciente, desejos reprimidos no inconsciente, lembranças amargas no inconsciente. Já tentamos equilibrar essa balança do inconsciente quando trouxemos a vocês uma série de ações em nome do princípio do prazer inconsciente. Outra razão, interesse em teorias da personalidade. Porque muitos se fazem profissionais em psicanálise porque estão interessados em trabalhar a personalidade. A psicologia tem uma maneira de abordar a personalidade, a psicanálise tem uma outra maneira, um outro caminho. E nós dissemos que as instâncias, o id, ego, superego, são 3 elementos, é um triunvirato,
que nos administra e caracterizando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser pessoas resolvidas, pessoas seguras, pessoas positivadas. Por que nos tornamos profissionais? Busca por autoaceitação. Aceitação daqueles que nos procuram, experimentando a não receptividade dos outros ou a não receptividade deles com eles mesmos. Busca por autoaceitação. Quantos que não se aceitam? Quantos que não são aceitos na convivência com os outros, inclusive com os mais próximos? Outra razão da nossa profissionalização: explorar, conhecer com profundidade a sexualidade humana. Já dizia a vocês, grande descoberta freudiana, a sexualidade, a maneira de ser, a maneira de experimentar essa pulsão, essa energia, essa libido, que se manifesta na nossa sexualidade, o ar que nós respiramos, a maneira como que nós encontramos para expressar quem nós somos e onde queremos chegar. Isso se chama sexualidade. A nossa maneira de nos encantarmos com a vida, a nossa maneira de nos deixarmos encantar. Isso se chama sexualidade. Nós somos um poço de energia, precisamos canalizar, catexia, precisamos canalizar nossas energias para coisas saudáveis. E as energias reprimidas precisam extravasar em coisas boas, sublimação. Energias que precisam ser ressignificadas, energias que precisam ser direcionadas aos outros, à criatividade, às artes, ao bem de todos. Por que nos fazemos profissionais? Porque temos interesse em investir na cultura, em investir na arte, em agregar valores à cultura e à arte. Agregar valores, entender o inconsciente coletivo, movimento de massas, de grupos de pessoas, de tribos, de povos, movimentos de violência, movimentos de guerra, movimento das ONGs, esse inconsciente coletivo que movimenta o ser humano. Por que nos fazemos psicanalíticos? Por que nos fazemos profissionais em psicanálise? Para melhorar nossas habilidades analíticas. Quem se propõe a tomar uma distância da realidade, quem se propõe a fazer uma leitura da realidade de modo crítico, precisa desenvolver habilidades. Observe quais habilidades você tem, naturais ou conquistadas. Finalmente, razões para se tornar um psicanalista: conhecer melhor a história da psicologia. Perfeito? Com esta conclusão, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Bom trabalho a vocês, bom estudos. Encerramos nossa aula Benefícios da Psicanálise, segunda parte.